com mol é relação mais tranquila, porque mol basta olhar o número que está na equação, tá certo? Para poder o cara jogar duro, ficar tranquilo. Então vamos fazer o mol que vai ser mais treinamento. Quanto mais você treina, mais você treina. Quantos mol de SO2 são formados a partir da queima de 10 mol de ZNS? Então vocês percebem que você tem aí a relação do mol. O que é que nós temos? A equação está aqui. O texto, é necessário ler o texto, amigo? Às vezes não. Como é que eu vou saber? Você tem que pegar a pergunta, como o Juarez fez aí. Vai no final. Quando você pega a pergunta no final, aí você vê se somente com a pergunta você é capaz de resolver ou não. Se você achar que você, naquele momento, não está conseguindo fazer por algum motivo, você vai fazer a leitura do texto para ver se ele vai lhe ajudar ou não. Mas se ele pergunta para a gente, quantos mol de SO2? Então, SO2 são formados a partir da queima de 10 mol de ZNS. Então, quer dizer que ele quer saber o mol de CO2 e deu 10 mol de ZNS. Então, percebam que a relação aí é a mais fácil. Agora, acredite, viu, Juarez? Essa é a que o povo mais erra, porque o que é fácil, o aluno, infelizmente, você tem que parar com isso. Vocês, que são meus amigos, não podem ficar com essa mania de achar que tudo tem que ser impossível de fazer. As questões mais simples são as que o povo mais erra. A relação é mol, mol. Essa é a mais fácil. Por que essa é a mais fácil, amigão? Porque mol e mol não se calcula nada, basta ter 2 olhão na cara. O que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que são 2 mol de ZNS, 2 mol está aqui, ó, 2 mol está aqui. E estou vendo que aqui, ó, SO2 tem 1 mol. Então é ZNS e SO2. 2 mol de ZNS produz 1 mol de SO2. É o que está na minha... Eu não preciso de massa, não preciso de nada, nada. Por que não preciso de massa, amigão? Porque a relação é mol, mol. É só mol, mol. 2 mol produz 1 mol. E 10, que é o que ele deu, produz quantos mol, que é o que a gente vai achar. Se você perceber, essa continha é muito simples. 10 dividido por 2 dá 5. Então, aí você tem 5 vezes 1. Sua relação é direta e você acha apenas 5 mol. Essa questão você pode fazer de cabeça. Por que eu posso fazer de cabeça, amigão? Relação com mol é a mais rápida. Por que é a mais rápida? Se liga. Quais são as substâncias que ele está trabalhando? ZNS e SO2. Quantos mols ZNS tem? 2. Quantos mol SO2 tem? 1. Então, o que é que eu tenho aqui? A minha relação? 1 é a metade de 2. O que é que isso quer dizer? Que tudo que o ZNS tiver, o SO2 vai ser a metade. Então, se ele pediu 10, o SO2 é 5. Se ele pedisse 20, o SO2 seria 10. Se ele pedisse 30, o SO2 seria 15. Seria uma questão que você faria sem precisar ficar fazendo regra de 3 nem perdendo seu tempo lá na hora. Então, mol é sempre assim. Se a equação me dá 2 do ZNS e 1 do SO2, eu faço direto, tá certo? Para poder o cara ficar tranquilo, ficar de boa. Tranquilo aí, amigo? Tranquilo, tranquilo. Pronto. Todas de mol são assim, viu? Todas de mol são assim. Quando o cara faz mol, mol é bem direitinho. Vamos ver se a gente vai acertar essa. Ele fala aqui que após balancear a reação corretamente, é correto afirmar que a quantidade em mol de N2O4 necessária para reagir com 4 mol de dimetilhidrazina é de... Muito bem. Então a equação, na verdade, já está balanceada. Isso aí foi só um lapso. Então não tem problema não. A equação já está aqui prontinha. Vamos para a pergunta. O que é que ele fala? Ó, quantidade em mol de N2O4. Ele quer saber o N2O4, quantos mol. Para reagir com 4 mol de dimetilhidrazina. 4 mol. Aí, ó, agora eu vou fazer o contrário. Se eu quisesse fazer de cabeça, qual seria a minha resposta? Eu sei. Sabe por quê? Eu sei que 1 mol do dimetilhidrazina, que só tem um aqui na frente, dá 2 do N2O4. Ou seja, o N2O4 é sempre o dobro. Então, se ele deu 4, o N2O4 só pode ser 8. E já marcaria a sua resposta tranquilamente. Mol é sempre assim. Então, como é que eu faço, amigo? Mol, mol. O que eu estou vendo? 1 mol da dimetilhidrazina, 2 mol do N2O4. Então, se 1 mol do dimetil produz 2 do N2O4, 4 vai produzir uma quantidade que eu acabei de achar, que vai ser 4 vezes 2, 8 mol
que é a letra C. Então, mol é sempre assim, relação direta com os coeficientes que você tem na equação, que geralmente ela vem balanceada. Poucas foram as questões que o Enem colocou que não balanceou, e os vestibulares hoje em dia também, de uns 10 anos para cá, cai muito pouco balanceamento, muito pouco. Quem mais cobrava balanceamento era extinta a UFES quando tinha o Consutec, mas agora já não cobra mais. Então, meus amigos, a relação mol e mol é bem direta. Quantos mol de N2O4 para 4 de dimetilhidrazina. Como um de dimetil produz 2 do N2O4, é só pegar o dobro, que é o dobro de 4 é 8, e você mata a questão rapidamente. Certinho aí, meu querido? Ô, Lu, nesse Pois não. primeiro membro da equação, tem 6 nitrogênio e no segundo tem 4, não? Mas é isso que eu estou lhe falando. Aí foi um lápis que eles colocaram na questão. Não sei por qual motivo, mas nós não temos que corrigir questões, porque o que ele está pedindo não é nem balanceamento. É só a relação que você tem do mol que é dado, sacou? Entendi. Aí o cara fica tranquilo, fica de boa. Porque muitas vezes as questões elas têm duas maneiras de ser anulada. Quando ela não fornece dados ou quando não tem a resposta correta. Mas quando tem alguma grafia que a gente sabe que quimicamente não está correto, mas que você, usando o raciocínio do assunto que ele está lhe pedindo, dá certo, então não tem com o que se preocupar. Entendeu? Que às vezes pode até ser erro de digitação. Beleza. Beleza pura, meu querido. Mas é bom chamar atenção para poder jogar duro, para ficar na paz e no sossego. Fica à vontade. Nessa transformação, quantos quilogramas de carbonato de sódio são obtidos a partir de 100 mol de hidróxido de sódio? Então, percebam, meus amigos, muito obrigado, que aí eu vou botar a equação aqui embaixo. A relação agora vai ser parecida com a da primeira lista. Por quê? Porque alguns vão se repetir. Por que vão se repetir? Porque quando eu peguei massa, botei massa com mol. Agora que eu estou pegando mol, vai ser mol com massa também. Então, vai ser basicamente a mesma coisa. Então, o que, é que ele está lhe perguntando? Quantos quilos de carbonato de sódio? Quem é carbonato de sódio, amigo? Quem tem carbono e sódio. Quem tem carbono e sódio é esse cara aqui, ó. Na2CO3. Na2CO3. Ele quer saber a massa, mas ele quer saber a massa em quilogramas. A massa em quilogramas. 100 mol de hidróxido de sódio, NaOH. Hidróxido é hidroxila, sódio é o Na. NaOH, 100 mol. Então, minha relação agora já é diferente da segunda, das duas questões anteriores. Por quê? Porque a relação agora é mol e massa. Então, amigo, se falou de massa, não tem para onde fugir. Vai ter que achar massa. Vamos calcular a massa do Na2CO3. Como é que eu faço? Na tem quantos? 2 vezes a massa dele, que é 23, mais o carbono, que é 1, vezes a massa, que é 12, mais 3 do oxigênio, vezes a massa dele, que é 16. Isso aqui vai dar 2 vezes 23, 46. 1 vezes 12, 12. 3 vezes 16, 48. 46 com 12, isso aqui vai dar 58. 58 com 48 vai dar 106. Então, nós temos aqui 106 gramas foi a massa que nós achamos. E como NaOH é mol, não precisa achar massa. Mol é simplesmente o número que está na frente, 1. Então, eu tenho 1 mol aqui, 1 mol. Então, o que isso quer dizer? Que 1 mol do NaOH vai produzir 106 gramas do Na2CO3. 100 mol, que é o que ele está perguntando, vai produzir qual massa? Essa aí é uma conta boa de se fazer. 100 vezes 106 vai dar 10.600 gramas. Aí você vê que nem tem a resposta. 10.600 gramas. Mas como ele tem quilo, tem que dividir por 1.000. E dividindo por 1.000, é dar 3 casinhas para a esquerda, vai dar quanto, amigo? 10,6, que seria a letra C. Percebam que essa questão é parecida com aquela das primeiras questões da primeira lista. O que é que nós tínhamos ali, amigo? A massa e o mol. Ele está perguntando, se eu usar 100 mol de hidróxido de sódio, qual vai ser a massa do carbonato de sódio? Bom, se eu usar 100 mol, eu não sei, mas eu sei que 1 mol de hidróxido de sódio tem 106 gramas. Se 1 mol tem 106 gramas, 100 mol vai ter quanto? Aí nós achamos, só que achamos em grama. Como ele quer a resposta em quilo, foi só dividir por 1.000 e achamos a resposta, a letra C. Certinho aí, amigo? Tudo certo. Pronto, vai jogando duro que aí o cara vai vendo que as relações são diretas da estequiometria, né? Bem direitinhas. Fique à vontade. Quantos mols de nitrato de prata são produzidos quando são consumidos 54 gramas de prata metálica?
Muito obrigado. Olha a pergunta dele. Quantos mol de nitrato de prata? Botando a equação aqui, ó. Mol. Então, quem é nitrato de prata, amigo? Se você ainda não viu o sais ou tem dificuldade na formulação, é só ver quem tem nitrogênio e prata. Quem é que tem nitrogênio e prata? Nitrogênio e prata é esse aqui, HNO3. Então, ele está perguntando quantos mol desse cara são produzidos quando são consumidos 54 gramas de prata metálica. Então, essa prata, prata metálica é só o símbolo do elemento. Níquel metálico, Ni. Ferro metálico, Fe. Prata metálica é somente Ag. Então, minha relação, Juarez, aqui, é massa e mol. Relação massa-mol. Então, agora, essa massa é fácil. Sabe por que essa massa é fácil? Porque a massa da prata não precisa calcular, que já foi dada. A prata já deu que é 108. Então, a massa da prata é 108. 108. E o mol aqui, é bem tranquilo. O mol aqui é só olhar para frente para a formulazinha, O mol aqui são 3 mol, 3 mol. Então, o que é que eu tenho? Muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque a prata são 3 aqui, 3. Então, o que é que eu tenho aqui, amigo? 3 vezes 108 gramas, 3 vezes 108, está produzindo 3 mol. Então, aqui, cada mol de prata tem 108 gramas, mas são 3 mol, então 3 vezes 108, está produzindo 3 mol. 54, que é o que ele quer, vai produzir que quantidade em mol? Bom, essa conta não está ruim. Por que não está ruim? Porque 3 dá para cortar com 3. E 108 dividido por 54, isso dá 2. Então, fazendo o cruz credo aqui, vai ficar 2N é igual a 1. Então, 2N é igual a 1. Então, N vai ser igual a 1 sobre 2, que é 0,5, que é a letra B. Então, percebam que a relação, de novo, é massa-mol. Só que a massa dele foi quanto? 54. E o mol ele quis saber. Como a prata é 108 gramas, eu quero achar a quantidade do nitrato de prata. 108 gramas produz 3 mol. Então, são 3 vezes 108 gramas. 54, que é o que ele está pedindo, vai produzir quantos mol? E o cara faz direto, igualzinha à anterior. Ok aí, amigo? Ok, pronto. Qual o volume aproximado em litros de oxigênio produzido na MR a partir da utilização de 6 mol de clorato de potássio na CNTP? Muito bem. Então, vamos nós aqui. De novo a equação. Qual o volume aproximado em litros de oxigênio? Então, ele está perguntando do oxigênio, o volume produzido na MR. Aí ele fala aqui, 6 mol do clorato de potássio. Quem é clorato de potássio, amigo? É quem tem cloro e potássio. Cloro e potássio aqui, esse. Ah, mas não pode ser o outro, não? Não. Por que não pode? Porque esse aqui é cloreto. Quando não tem oxigênio, a terminação é eto. Então, quando termina em ato, quer dizer que tem oxigênio. Então, o que é que ele fala? Ele quer saber, esse cara, e está pedindo aqui 6 mol. Relação, de novo, mol, volume. Relação mol, volume. E agora, amigo, como é que fica então? Bom, mol é tranquilo, que é só olhar que são 2 mol de clorato de potássio. E o volume? Volume é sempre quanto? Ele deu para nós aqui, 22,4. Então, como é que eu fico a minha relação? Minha relação é direta. 2 mol de clorato produz, agora cuidado, viu? Produz quanto aqui, amigo? 3 vezes 22,4 litros, porque são 3 mol de oxigênio e cada mol produz 22,4. Então, é 3 vezes 22,4. Muito bem. 6 mol, que é o que ele está perguntando, vai produzir, e aí você faz a relação direta. 2 e 6 dá para simplificar. Vai dar 3. Aí é só sair multiplicando tudo. 3 vezes 3 vezes 22,4. Vai dar 9 vezes 22,4. Isso aqui até pela resposta já dá para você achar, viu? O cara acha ali 201,6. Então, percebam que essa questão é igual àquela que a gente acabou pulando. É o volume e mol. Ele está perguntando qual o volume de oxigênio para 6 mol de clorato de potássio. Como eu tenho 2 mol de clorato e tenho um volume de oxigênio que são 3 vezes 22,4, 6 mol, que é o triplo, vai dar exatamente 201,6. Ok aí, meu querido?
Pronto. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu não sei. Que horas são aí, Juarez? Que hora que manda em nós, né? 10h32. 10h32. Você montou aula agora, é? Ou como é que fica o esquema? Ou dá para fazer? Ou como é? Cadê Lore? Lore, você tá aí? Ô, Dá para Mari? fazer. A Então gente tá tem bom. aula só 11 horas, dá para fazer as outras duas últimas questões. Certo. Exato. Deixa eu ver, porque eu só vou ver com o sistema. Muito obrigado, minhas amiguinhas. Eu só vou ver com o Lore como é que às vezes elas ficam no sistema lá mudando, os professores não sei o quê, para ver se dá tempo. Mas valeu. E Lore e mais, estão por aí ou estão sumidas? E elas não estão aí, não. Elas não ficam olhando a gente, não, é? O áudio dela está mutado ali. E então quem cala consente. Então vamos fazer, vamos aproveitar. A gente perguntou, né? A gente falou. Então vamos lá. Vamos lá, meu amigo, fica à vontade. O número de moléculas de CO2 produzida pela combustão completa de 2 mol de butano é... Muito bom. Então, ó a equação, ó. Ele está perguntando o número de moléculas de CO2, o número de moléculas de CO2 para a produção completa de 2 mol de butano. Então, a relação é mol moléculas, mol moléculas, que também é igual ao volume, só muda o valor, em vez de 22,4, vai ser 6 vezes 10 a 23. O que é que eu tenho aqui de mol do butano? Butano tem quantos mol na frente? 1. E quantas moléculas eu tenho sempre? Ele dá para a gente 6 vezes 10 a 23. Então, o que é que eu estou vendo na equação? Que 1 mol de butano produz 4 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. 2 mol, que é o que ele está pedindo, vai produzir o dobro. Aí, Júlio, você pode até fazer isso aqui também direto. Se você está vendo que 4 vezes 6 é 24, o dobro é quanto, amigo? 48 vezes 10 a 23. Você percebe que não tem essa resposta. Por que, meus amigos, não tem essa resposta? Porque ele quer em notação científica. Então, tem que andar uma casinha para a esquerda. Quando anda uma casinha, fica 4,8 vezes 10 elevado a 24. Então, veja, qual foi essa relação aí, amigo? Moléculas de CO2, mol de butano. Quantos mol o butano tem? 1. Quantas moléculas o CO2 tem? 6 vezes 10 a 23 para cada mol. Como são 4 mol, é 4 vezes 6 vezes 10 a 23. São 4 vezes 6 vezes 10 a 23. E 2 mol, acabamos de achar e fechamos aí na letra D. Ok aí, amigão? A equação dessa questão está diferente da equação da lista. Tá diferente? Ele deu como? Que negócio doido. Ele deu C4H12 mais 7O2, dando 4CO2 mais 6H2O. E chamou de butano. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Então foi um erro na digitação também. Muito doido. Mas o CO2 está com 4, né? Tá. Ah, então tá certo, tá tranquilo. É porque, na verdade, butano é C4H10. É porque tem um corretor de química aqui que às vezes ele faz a correção já direto, colocando as substâncias como elas existem, sacou? Até porque C4H12 não existe. Muito doido. Mas valeu, meu filho. É bom que eu vou dar uma olhadinha nesse negócio. Quer ver que também eu tava com um probleminha que deu um pau aqui no computador nessa merda, mas a gente resolve. Vê se é a 8 essa aí. Tá certo? Tá sim. Pronto, minhas amigas, meus amigos. Beleza. Considerando que 36 vezes 10 a 23 moléculas de amônia reagem com peróxido de hidrogênio em excesso, quantos mols de hidrazina são formados? Muito obrigado, meu amigo. Vou botar aqui a equação. Olha a pergunta dele, ó. 36 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Amônia NH3. E ele deu 36 vezes 10 a 23 moléculas. E está perguntando quantos mol de hidrazina. Ele fala lá em cima que hidrazina é esse cara aqui, ó, N2H4. Ele quer saber a quantidade em mol. E aí, amigo, como é que faz isso? Relação, moléculas, mol. Se a relação é moléculas, moléculas é sempre quanto? Está sempre dado para você, 6 vezes 10 a 23. E o mol, não sei, ou melhor, eu sei que é 1. Vou calcular para 36 vezes 10 a 23. Então, como é que fica a minha relação? 2 vezes 6 vezes 10 a 23, que são 2 mol de amônia, produz 1 mol de hidrazina. 36 vezes 10 a 23, que é o que ele quer, vai produzir que quantidade em mol. E aí nós vamos fazer a regrinha de 3 simplificando. 36 dividido por 6 vai dar 6. Então quer dizer que 6 por 2 dá 3. Significa dizer então que a quantidade em mol vai ser igual a 3, que você também podia fazer de cabeça. Por que podia fazer de cabeça? Porque
36 é o que ele está lhe pedindo. O que você tem é 2 vezes 6, que é 12. 2 vezes 6, que é 12. Se você perceber, 36 é o triplo de 12. Então, você já podia marcar o triplo de 1, que seria 3, e o cara poderia ganhar tempo com a matemática dele. Certo aí, amigo? Pronto, tá certo. Beleza, amigos. Então, agora sim chegamos ao final. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez.